Beleza, pessoal. Então a gente vai falar agora sobre os homomorfismos, que basicamente são tipos especiais de funções que existem no conceito de anéis. Bom, o homomorfismo então é uma função entre os anéis A e B, e sempre que existe um a gente diz que o A e B são homomorfos, quando valem essas seguintes propriedades. Ou seja, quando você calcula a função numa soma em A, isso é a mesma coisa que você calcular a função em cada elemento e depois somar em B. E o mesmo vale para a segunda operação. Então perceba, A e B são anéis. Cada um deles tem duas operações que a gente chama de adição e multiplicação. Então, a função, o homomorfismo de uma adição é a adição dos homomorfismos, e a multiplicação, depois calcular o homomorfismo, é a mesma coisa que você primeiro calcular os homomorfismos e depois multiplicar. Tá certo? A gente denota em de A o conjunto dos homomorfismos que vão de A nele mesmo, né? Então aqui vai de A em A, certo? Além disso, o núcleo do homomorfismo é o seguinte: são os elementos do anel A que, quando calculados no homomorfismo em questão, resultam no elemento neutro da adição de B. Tá? É isso que está escrito aqui. Esse é o núcleo do homomorfismo F. E por fim, a imagem do homomorfismo é a mesma coisa que imagem de função, né? São os caras lá do contradomínio que são atingidos por esse homomorfismo. Tá certo? A gente denota por IM de F. Bom, então vamos ver o exemplo. Vamos pegar uma função que vai dos complexos nele mesmo, que pega um cara do tipo A mais BI e leva em A menos BI. Ou seja, é simplesmente a conjugação, o conjugado de um complexo. Então eu preciso calcular esse homomorfismo numa soma de dois complexos. Olha só, tem o homomorfismo, vou calcular numa soma. Então primeiro eu resolvo a soma, olha aqui, ó. Primeiro eu resolvi ali dentro a soma. Agora eu aplico o homomorfismo, então virou conjugado. Eu tenho que mostrar que isso é igual à mesma coisa que eu calcular esse homomorfismo T em cada elemento e depois somar. E olha só, quando eu calculo T em cada elemento, eu troco o sinal do coeficiente que acompanha o I em ambos e depois eu somo. E eu chego que é tudo igual, certo? Para multiplicação também não é muito difícil, né? T de um produto, eu primeiro realizo o produto, aplico o T, que ele inverte então o sinal de todo mundo que acompanha I. Aí eu posso escrever essa conta inteira dessa forma, que é exatamente o T calculado em cada um dos termos dos complexos, certo? Muito bem. Então é um homomorfismo, e eu posso me perguntar quem é o núcleo desse homomorfismo, né? Então perceba que como é que eu respondo o que é um núcleo? Eu pego o T, calculo em alguém e tenho que dar zero. Acontece que T calculado em alguém dá A menos BI, um cara do tipo A mais BI qualquer. Então se A menos BI é igual a zero, eu sei que o A e B são zero. Portanto, o cara inicial, que é da forma A mais BI, tem que ser zero, e com certeza o núcleo só contém o número complexo zero. Além disso, perceba que qualquer número complexo que eu pegar, ele vai ser a imagem do seu conjugado. Então todo complexo está na imagem desse homomorfismo T. Então o T é um homomorfismo, o núcleo só contém o zero e a imagem é o conjunto dos complexos, certo? Vamos ver uma outra que é o seguinte: o homomorfismo que vai dos inteiros em Z2, que é aquele cara que tem o 0 barra e 1 barra, e ele vai levar os números inteiros pares no 0 barra e os ímpares no 1 barra, certo? Vamos provar que isso é um homomorfismo. Quer dizer, a gente não vai provar nada, vocês vão provar, tá? Então isso aqui é um homomorfismo, ok? Você vai ter que dividir em casos, quer dizer, você tem que pegar dois caras inteiros, provar que S da soma é igual à soma dos S de cada um deles. Então você vai ter que separar em casos, quando ambos são par, quando ambos são ímpar, um par e um ímpar. Então façam com bastante calma para confirmar se está tudo bem. Não é difícil, só é bem longo e trabalhoso, tá? Um outro homomorfismo que eu posso definir é o seguinte: seja um anel com uma unidade,
E eu defino uma função que vai dos inteiros nesse anel como sendo o seguinte: ele pega um número inteiro n e eu simplesmente somo essa unidade de A n vezes. Se o n ele é 0, então eu simplesmente levo no elemento neutro da adição. E se esse n é negativo, você soma o oposto de 1 de A com ele mesmo, módulo de n vezes. Né? Então isso aqui também é um homomorfismo, não é muito difícil de provar. Algumas propriedades que seguem muito rapidamente, né, muito fáceis até de demonstrar, e está feito lá nas notas, é o seguinte: se você tem um homomorfismo entre anéis, então o elemento neutro vai no elemento neutro da adição. Certo? Além disso, o oposto de alguém vai no oposto do f desse alguém. Certo? Além disso, nem sempre o homomorfismo leva a identidade multiplicativa na identidade multiplicativa, a não ser que o B seja um domínio com unidade, ou seja, ele satisfaz as 6 primeiras, ele é um anel, e ele satisfaz também a 9 e ele tem unidade. Então não precisa ser um domínio de integridade, tem que ser um domínio com unidade. E aí a gente vê que a função leva um no 1 ou ela é a função nula, que é um caso extremo, né? E também, uma outra possibilidade para que a função leve o elemento neutro da multiplicação em outro, né, no caso em que os anéis têm essa unidade, obviamente, é se a função é sobrejetora. Então, um homomorfismo sobrejetor acaba levando unidades multiplicativas em unidades multiplicativas. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente vai ver mais exemplos. Até a próxima.